Paz e alça para os irmãos. Bom, meus irmãos, essa live que nós vamos fazer hoje, eu quero estar mostrando para os irmãos essa questão das duas igrejas que estão coexistindo juntos, Filadélfia e Laodiceia. E aí eu quero estar mostrando para os irmãos como identificar a qual desses grupos nós pertencemos. Eu vou estar mostrando para os irmãos que na época em que nós vivemos hoje, existe duas igrejas coexistindo juntas. Depois eu vou estar mostrando para os irmãos também a questão de Israel. Vou estar mostrando para os irmãos que Israel também está coexistindo junto com essas duas igrejas. Então o foco aqui é mostrar para os irmãos que existe um grupo que representa a igreja de Filadélfia e um outro grupo que representa a igreja de Laodiceia. E aí os irmãos vão poder tirar a sua conclusão. A qual desses grupos você pertence? Se é a igreja de Filadélfia ou se é a igreja de Laodiceia. Porque esses dois grupos, essas duas igrejas, elas estão coexistindo juntas nesse exato momento. Elas vão até o final, uma delas vai até o final da tribulação, a outra vai até o início da tribulação. Por quê? Porque uma delas vai ser tirada antes da tribulação começar. A que vai ser tirada é a igreja de Filadélfia. A que vai ser deixada para trás é a igreja de Laodiceia. Então essas duas igrejas, elas estão coexistindo juntas nesse exato momento. Então veja bem, meus irmãos, o foco aqui é dar um entendimento para os irmãos de qual grupo você pertence. Eu vou estar identificando esses dois grupos aqui, eu vou estar identificando essas duas igrejas aqui para os irmãos nessa live. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 em diante, fala de uma mulher que está grávida, pronta para dar luz a um filho varão. E lá diz que quando ela dá a luz a esse filho varão é arrebatado, ele é levado embora. Já mostrei em vários vídeos meus aí que o filho varão, ele representa a igreja fiel. E a mulher que dá a luz a ele é a igreja infiel, Então, uma igreja vai ser tirada de dentro da outra. A igreja fiel vai sair do meio da igreja infiel. A igreja fiel vai ser levada para casar com Yahusha. E ela vai ficar 7 anos lá na glória. Então, por aqui nós já começamos a ver duas igrejas. A igreja que vai ficar para trás, que vai fugir para o deserto, essa é a igreja infiel. O filho varão que vai ser arrebatado é a igreja fiel. A igreja infiel é a igreja de Laodiceia. A igreja fiel é a igreja de Filadélfia. A igreja infiel é a igreja de Laodiceia e a igreja fiel é a igreja de Filadélfia. Ela é representada pelo filho varão que está sendo formado no meio dessa mulher ali que está ali em Apocalipse 12. No livro de Cantares, mais na frente eu vou estar mostrando para os irmãos que o livro de Cantares, vou mostrar só 2 versículos. O livro de Cantares, que foi escrito por Salomão, ele fala também de duas igrejas, uma fiel e uma infiel. A igreja fiel no livro de Cantares, eu vou mostrar para os irmãos que ela é levada para o palácio. Ela é levada para casar com Yahusha. E a igreja infiel no livro de Cantares, ela não sobe lá para a glória. Pelo contrário, ela fica na terra e ela é perseguida. Ela é espancada. Ela é espancada pelo exército do anticristo, ela é perseguida aqui na terra, ela vai ser perseguida, ela vai ficar para trás. Então o livro de Cantares também, ele mostra duas igrejas coexistindo juntas. Porém, ele mostra que uma vai ser levada embora, lá para o Palácio Real, ela vai ser levada para casar com Yahusha. O livro de Cantares mostra isso. E o livro de Cantares mostra que outra vai ser deixada e vai ser perseguida, vai ser espancada, vai ser perseguida, e a coisa para ela não vai ficar boa, porque ela não vai subir para o casamento. Só estou mostrando que, mais na frente, que eu vou mostrar para os irmãos que o livro de Cantares também fala sobre essas duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. Um livro que mostra claramente sobre isso é o livro de Ruth. Esse livro ele é tremendo. Ele mostra essas duas igrejas. Ele mostra a igreja de Filadélfia e ele mostra a igreja de Laodiceia. O livro de Ruth, ele fala sobre 3 mulheres. Mulheres nas escrituras, elas são identificadas como sendo igrejas.
na tradução Novo Mundo, traduz como congregação. Então, no livro de Ruth, fala sobre 3 congregações, 3 grupos de pessoas. Essas 3 congregações são representadas por 3 mulheres. Essas 3 mulheres estão no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 14. Aqui diz assim: elas choraram novamente em alta voz. Depois, Orfa abraçou sua sogra e voltou para junto do seu povo. Mas Ruth ficou em sua companhia. Estou aqui identificando 2 delas para os irmãos. Ruth e Orfa. No versículo 14, capítulo 1, versículo 14, já identifica 2 mulheres. Orfa e Ruth. No versículo 15, fala sobre uma outra mulher. Versículo 15 diz assim: disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para os seus deuses. Aqui fala de uma outra mulher, Noemi. Então, o livro de Ruth, ele é um livro tremendo. Ele fala de 3 grupos de pessoas coexistindo junto. Um grupo vai ser tirado. Fala de 3 mulheres. Cada mulher ali representa um grupo. Noemi está falando do grupo dos judeus, está falando dos judeus, dos Ialdinhas. Noemi, no livro de Ruth, representa os judeus, os Ialdinhas. Orfa, no livro de Ruth, representa a congregação de Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E Ruth representa a igreja de Filadélfia. Então, o livro de Ruth, ele é tremendo. Ele fala de 3 mulheres, ele fala de 3 grupos de pessoas coexistindo juntos, coexistindo ao mesmo tempo. Ele está falando de 3 mulheres, 3 congregações, 3 grupos de pessoas. Noemi é os judeus, os Ialdinhos. Os irmãos vão entender o porquê. Os pastores, tudo. Se você perguntar para qualquer pastor aí, qualquer teólogo, eles entendem claramente que Noemi, no livro de Ruth, é um símbolo do povo judeu. É um símbolo dos Ialdinhos, Noemi. E eles também entendem que Ruth ali representa a igreja fiel. Só que eles não explicam quem é Orfa. Orfa é Laodiceia. E logo de cara aqui eu já quero deixar para os irmãos que Orfa representa Laodiceia. E Laodiceia representa as denominações evangélicas, as igrejas evangélicas. Orfa representa as igrejas evangélicas. E Filadélfia, Ruth é Filadélfia. Ruth aqui representa um grupo de crentes que saiu de dentro das denominações, que não faz parte desse sistema. Então, existe 3 grupos aqui. O grupo que representa Ruth, que é representado por Ruth no livro dela, que é a igreja de Filadélfia, saiu de dentro do sistema. Orfa é Laodiceia, é as denominações evangélicas. E Noemi é os judeus, é os Ialdins. Espero que até aqui os irmãos tenham entendido. Então, o livro de Ruth, ele fala sobre essas 3 mulheres. E ele é tremendo. Por quê? Porque o livro de Ruth mostra que essas mulheres, elas surgem no final dos tempos. Por quê? Porque fala que Noemi, ela resolveu voltar para a sua terra. Ela resolveu voltar para a terra de Israel, Noemi. E ela propôs levar suas 2 noras junto com ela. Mas só uma delas passou a andar com ela, só Ruth. A outra voltou para trás, Orfa. Orfa não seguiu junto com Ruth e Noemi. Ou seja, a igreja de Laodiceia não anda junto com os judeus, com os Ialdins e com a igreja de Filadélfia. O que é andar junto aqui? Andar junto é adorar o mesmo Criador. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. Por isso que cada nome delas tem um significado. Por exemplo, Noemi, no livro de Ruth, ela mudou o seu nome. Ela falou: eu não vou mais me chamar Noemi. Eu agora vou me chamar Mara. A palavra Mara significa amargura. Ela mudou o nome dela. Por quê? Porque no livro de Ruth ela fala assim: o Criador me fez passar por muito sofrimento depois que eu saí da minha terra. Depois que eu abandonei a minha terra, eu sofri muito. Então agora eu estou voltando para a minha terra, mas o meu nome não deve ser mais Noemi, deve ser Mara, que significa amargura. Ela passou por muita amargura. Quando foi que aconteceu isso? Foi quando os judeus
foram expulsos da sua terra pelos romanos. Foi quando a figueira foi cortada. Eles foram para a Europa. E aí, no ano de 1944 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. E aí os judeus começaram a ser perseguidos. Muitos deles vieram para o Brasil. Uma grande parte deles vieram para o Brasil. Eles estavam fugindo do massacre do Holocausto. Adolf Hitler perseguiu eles. A história de Noemi é a mesma, ela está traçando a mesma história. Por quê? Porque ela representa Israel, ela representa os judeus voltando para a sua terra no final dos tempos. A última geração. Por isso que Yauch falou, essa é a última geração. Em verdade, vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração é de 70 a 80 anos, é o que está escrito no livro de Salmos. Então, o livro de Ruth, ele é um livro tremendo, porque ele mostra os judeus voltando para a sua terra no final dos tempos. Os judeus estão sendo representados pela pessoa de Noemi. E o livro de Ruth também mostra mais duas mulheres coexistindo junto com Noemi. O livro de Ruth mostra que duas igrejas vai estar coexistindo junto com Israel no final dos tempos. Quem são essas duas igrejas? Filadélfia e Laodiceia. Então, tem 3 grupos aí coexistindo agora junto, porque o livro é profético. O livro de Ruth é profético, ele é tremendo. Então, aí vem a outra. Quem é a outra? Está no livro de Ruth? Orfa. Orfa significa o quê? Nuca. Vou colocar aí para vocês verem agora o que significa nuca. Orfa significa nuca. Significa aquela que dá as costas. Aí, ó. Aquela que volta as costas. Por que órfão é aquela que volta as costas? Porque órfã representa Laodiceia. E o que Laodiceia fez? Laodiceia, as denominações evangélicas, voltou as costas para o Criador do universo. Como é que ela fez isso, amigos? No versículo 14 ao 15, fala que ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela não quis acompanhar, aí, ó, o texto falando aí, ó. Voltou ao seu povo e aos seus deuses. Então ela voltou, ela deu as costas para Ial dos exércitos. Ela sabia no princípio que o nome do Eterno é Ial, porém ela abandonou Ial e se apegou com Senhor. Senhor, no dicionário hebraico, significa Baal. Ela deu as costas para o Eterno. Ela passou a adorar a Trindade, a Santíssima Trindade, que a Igreja Católica passou a ensinar. Ela passou a adorar o Esos da Igreja Católica, o Deus porco, Jesus. Ela se apegou com Deus, que vem de Zeus. Então, órfão é Laodiceia, é as denominações evangélicas, que não segue junto com Israel, não acompanha, não segue junto com Israel. Por quê? Porque Israel não aceita a Trindade. Israel não fala a palavra Deus. Lá não existe essa palavra Deus. Israel adora a Ial. A Ial. Israel adora a Ial. Deixa eu só pegar aqui para mim não perder aqui, ó. Então, agora a palavra Ruth, ela significa companheira, amiga. Por isso que em algumas traduções do livro de Cantares, olha lá, ó, o irmão colocou a tradução para os irmãos verem, ó. Significa amiga ou companheira. Esse é o significado de Ruth. Por quê? Por isso que no livro de Cantares, algumas passagens, ele fala assim, amiga minha, irmã minha. Essa é a igreja fiel. Salomão falando para sua amada. É uma tipologia de Yaucha falando para a igreja de Filadélfia, para a igreja fiel. Ela é a sua amiga, sua companheira. Foi escolhida pelo Eterno para andar ao seu lado, à sua direita. Então, Ruth representa a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Quem leu a carta de Laodiceia e leu a carta de Filadélfia no livro de Apocalipse, consegue perceber a diferença entre essas duas igrejas. Uma é mundana até o chão em volta, é a Laodiceia. A outra é fiel, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Você não negastes o meu nome. Essa é a igreja de Filadélfia, representada aqui pela pessoa de Ruth. Então, Ruth é companheira, Ruth é amiga. Tá vendo aqui? A outra é Nuc, é aquela que volta as costas. A outra é amargura, simbolizando Israel, que passou por um grande sofrimento.
Então, todos esses nomes têm um significado, não é à toa. É para trazer para nós a revelação, para nós entendermos no final dos tempos a qual grupo nós devemos pertencer. Se é a Filadélfia ou a Laodiceia. A Noemi não tem como. Por quê? Porque essas duas, Órfã e Ruth, eram mulheres estrangeiras, mulheres gentílicas. Você vai ver aqui no livro de Ruth aqui, que Boaz casou com Ruth, uma mulher estrangeira, uma mulher gentílica. É tanto que o apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Isso está no livro de Romanos. Mostra que ele é o apóstolo dos gentios. Foi pregar para os gentios, que somos nós. Então não tem como nós sermos judeus literalmente, não. Mas nós somos estrangeiros, que se tornou a noiva, a esposa não, a noiva do Cordeiro. Então nós temos que entender qual grupo nós pertencemos. Nós pertencemos a Órfã ou a Ruth? A Filadélfia ou a Laodiceia? Qual grupo você pertence? Só aí agora você já começa a ver. Você já começa a ver uma diferença. Uma virou as costas. Uma voltou para o sistema. Uma foi adorar a Trindade, Zeus, Jesus, Baal. A outra não. A outra é Filadélfia. Você não negou o meu nome. Por quê? Porque Ruth, o que ela fala aqui no capítulo aqui? Ela fala assim, ó. Vou colocar na tela para vocês, Eva. Eu não vou para Órfã, não. Porque o teu Deus, na tradução original, o teu povo é o meu povo. O teu Criador é o meu Criador. Olha aí que palavra tremenda que Ruth falou para Noemi. Falou, eu não vou te abandonar. Eu vou seguir junto com você. O que é seguir junto com ela? É adorar o mesmo Criador. É adorar o Criador de Noemi. Filadélfia adora o Criador de Israel. Adora o Criador dos judeus, dos ialdinhos. Por quê? Porque Filadélfia não prega Jesus. Filadélfia não prega Deus. Filadélfia não prega Jesus. Filadélfia não prega Trindade. Filadélfia prega Ial. Vou colocar o vídeo aí agora para vocês verem como é que eles pronunciam lá. Aí você vai descobrir quem é que anda junto com Noemi. Quem é que anda junto com Israel. Quem é que adora o mesmo Criador de Israel. Somos nós ou é as denominações? Vou colocar aí agora para vocês verem o vídeo. ירמיהו למד וו. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו. את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי. ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו, שליח אלוהים. ישעיהו. Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Então vocês viram aí agora qual é o grupo que invoca o Criador dos judeus, dos ialdins, que está lá na Terra Santa hoje? Somos nós. A igreja de Filadélfia somos nós. Nós não pertencemos ao grupo de Órfã. Nós pertencemos ao grupo de Ruth, porque Ruth representa Filadélfia. Filadélfia conhece qual é o nome do Criador. Por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, primeiro Yahweh fala assim, vocês não negaram o meu nome. Qual é o nome dele? Yahshua. E ele falou, sobre a testa de vocês eu vou escrever o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Yah é o nome do pai. Yahshua é o nome do filho. Yahushalem é o nome da cidade santa. Então essa igreja está escancarada agora. Filadélfia é Ruth. E quem casou? Foi Órfã que casou com Boaz ou foi Filadélfia que vai casar? Lá quem casou foi Ruth. Então a pergunta é essa. Lá na história do livro de Ruth,
Quem casou com Boaz? Boaz é uma tipologia de Yalcha. Ele era um judeu, ele era um Yaldim. Porém, a história no livro de Ruth mostra que quem casou com Boaz foi Ruth, e não Orfa. Então, quem vai casar com Yalcha é a igreja de Filadélfia, não é Laodiceia, não é as denominações evangélicas. Por quê? Porque elas viraram as costas para ele e foi após outros deuses aí, ídolos, e foi após várias lambanças aí no mundão aí. Então, essa é Laodiceia. Ela não vai casar. Ela não vai casar com Yalcha. Quem casou foi Ruth. Ruth casou. Por que Ruth casou com Boaz? Porque no livro de Ruth fala que ela preparou a sua veste. Não vou nem ler as passagens tudo aqui, mas depois você lê tudo lá. Ela preparou as suas vestes para casar com Boaz. Orfa não, Orfa abandonou, nem seguiu. Falou, não, não vou para lá não vou seguir junto com você não, Noemi. Então, Orfa estava nua, porque Orfa representa a igreja de Laodiceia. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, Yalcha falando para a igreja de Laodiceia, vira assim, vocês são pobres, desgraçados, miseráveis e nus. Aconselho que compre de mim colírios para ungir os teus olhos e vestes para cobrir a tua nudez. Laodiceia está nu, mas a igreja de Filadélfia não. Ela está com seu vestido pronto para o casamento e ela está revestida de Yalcha. Por isso que diz, todos aqueles foram emergidos em Yalcha e de Yalcha se revestiram. Então, a igreja de Filadélfia, ela não se encontra na mesma condição da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque Filadélfia é Ruth. E lá diz que Ruth se lavou e se vestiu para poder encontrar com Boaz. A igreja de Filadélfia, ela é quem? Ela está registrada no livro de Efésios. Ela é a igreja fiel, que Yalcha fala, que se entregou por ela e está lavando ela por meio da água, da sua palavra, para apresentar ela a si mesmo como igreja gloriosa. Ele está lavando a igreja de Filadélfia para casar com ele, da mesma forma que Ruth se lavou, se vestiu e casou-se com Boaz. Assim, Filadélfia está nesse processo, se lavando, se vestindo de Yalcha cada dia mais, para poder encontrar com ele, para casar com ele, porque só ela que vai casar com ele. Laodiceia não vai casar com ele. Está entendendo agora, meus irmãos? A qual grupo você pertence? Você não pertence às denominações evangélicas. Você saiu de lá. Você pertence agora a Filadélfia. Você é Ruth. Você não é órfã. Existe uma diferença aí entre ser órfã e ser Ruth. Ruth é que é escolhida. Ruth é que teve o direito de resgate. Lá está escrito. Olha qual capítulo está escrito isso? Capítulo 3, versículo 9. Noemi falou assim, ó, Boaz tem direito de te resgatar. Ele pode te resgatar. E ela pediu a Boaz para poder resgatar ela. Ruth pediu Boaz para resgatar ela. Quem vai ser resgatado? Resgatado e levado lá para a glória. Os 144 mil. Por quê? Porque os 144 mil é a igreja de Filadélfia. Os 144 mil é a igreja fiel, que vai andar com o cordeiro aonde quer que ele vá. A noiva vai andar com o noivo, vai andar, a esposa vai andar com o esposo, aonde quer que ele vá. Por isso que os 144 mil vai seguir o cordeiro aonde quer que ele vá. Por quê? Porque os 144 mil é a sua esposa, é a igreja de Filadélfia. E lá está escrito o quê? Viu os 144 mil que foram resgatados de toda a terra. Ruth, o que aconteceu com ela? Foi resgatada por Boaz. A igreja de Filadélfia vai acontecer o que com ela? Ela vai ser resgatada para ir lá para a glória. E lá diz assim, não se contaminou com mulheres, são fiéis, são íntegros. Na sua boca não se achou mentira, não invocou o nome dos ídolos, não invocou a trindade. Eles seguem o cordeiro, aonde quer que ele vá. Então, 144 mil é Ruth, é a igreja fiel, que vai ser resgatada para casar com Yalcha. Então, só existe uma delas que vai casar. Noemi não vai casar, Israel não vai casar com Yalcha, porque não aceitam como Salvador. Creem em Yahweh, invocam a Yahweh, adoram a Yahweh, mas não aceitam o seu filho. Não aceitam que Yalcha já esteve nessa terra e morreu por eles. Então, não vão casar com Yalcha.
Agora, órfão também não casou com Boaz. Laodiceia não vai casar com Yaush. Quem vai casar é Filadélfia. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual é o tempo que vai durar a tribulação? O tempo todo, Romeu? 7 anos. 7 anos. O anticristo, o antimachia, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, vai fazer um acordo com muitos durante uma semana. Cada semana são 7 anos. E o casamento no Antigo Testamento durava-se 7 dias. As bordas duravam 7 dias. Onde está escrito isso? No livro de Juízes, capítulo 14, fala que as bordas duravam 7 dias. Livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 27, ali fala sobre o casamento ali de Jacó, ali que as bordas duravam uma semana de 7 anos. Estou mostrando para os irmãos que as bordas do casamento da Filadélfia com Yaush vai durar 7 anos lá na glória. Então, ela vai ser livrada da tribulação por causa disso. Porque ela tem que passar as bordas do cordeiro lá no palácio. Onde está isso? Salmos 45. Fala que a noiva entrou para encontrar o rei com as suas vestes todas bordadas. E ela entrou no palácio. Ela entrou lá no Palácio Real para casar com Yaush. E aí vai ter as bordas do cordeiro. Apocalipse 19, versículo 7. Fala, a sua noiva a si mesmo se ataviou. As suas vestes são os seus atos de justiça. Ela está com as vestes prontas para o casamento. Laodiceia, não. Laodiceia vai ficar aqui. Por isso que ela vai fugir para a tribulação. Ela vai fugir para o deserto. Ela não vai subir. Então, estou só mostrando para os irmãos que existe uma diferença. Existe uma diferença entre pertencer às denominações e existe uma diferença entre pertencer à igreja de Filadélfia, que saiu de lá, não faz parte daquilo mais, não adora aqueles ídolos que eles adoram ali, estão debaixo de idolatria, por isso não vão casar com Yaush, porque foram após outro, estão adorando ídolos, então não vai casar nunca. E é interessante que o livro de Ruth, ele mostra a estação do casamento, fala que ela chegou lá no início da colheita da cevada. Ruth, capítulo 1, versículo 22. No início da colheita da cevada. O início da colheita da cevada acontecia no início da Páscoa. Então, o casamento de Yaush com a sua igreja vai acontecer na Páscoa. Tem irmãos aí que fica falando em setembro. Todo ano, quando o arrebatamento não acontece ali na Páscoa, eles falam, não, é setembro, festa das trombetas. Esquece setembro. Não existe, senão o livro de Ruth mostra claramente. Olha lá a colheita, o irmão colocou na tela. Pode colocar na tela, irmão. Aí colocou, colheita da cevada. O que está escrito lá? Nissan, Abril, Páscoa. Tá vendo aí? Cevada é Nissan, que é o mês lá de Israel. O nosso é Abril. E acontece quando? Na Páscoa. A colheita da cevada. A cevada representa Ruth. A cevada representa a igreja de Filadélfia, que é colhida na Páscoa, antes da tribulação começar. Depois vem a colheita do trigo. O trigo é Laodiceia. O trigo é a órfã, que vai ser colhida no final da tribulação. Está entendendo aí? Então, o casamento acontece na Páscoa. Não existe outra estação. Naquela época do Velho Testamento, o noivo desposava a noiva. O que era desposar ali? Ficava noivo com ela, mas não casava na mesma hora, não. Ficava noivo para casar depois. Por isso fala lá que José Yusuf desposou Maria, mas não teve relação com ela, porque não tinha casado com ela ainda. Então eles desposavam, eles ficavam noivos para depois casar. O que Yaush fez com a igreja? Mandou eles sentar, pegou pão, pegou vinho, partiu o pão, depois pegou o vinho, falou, esse pão aqui representa o meu corpo. E esse cálice aqui, esse vinho, representa o meu sangue, que é derramado por vós. Esse sangue é a nova aliança que eu estou fazendo com vocês aqui agora. E Yaush ficou noivo com a igreja. Quando, Romeus? Na Páscoa. Yaush deu pão e vinho para eles. O que está escrito no livro de Ruth? Boaz deu pão e vinho para Ruth. Boaz falou, senta aqui para você comer pão e vinho comigo. Boaz falou para Ruth, senta aqui para você comer pão e vinho comigo. Ei, Yaush, senta aqui para nós ficar noivo. Esse pão representa o meu corpo, que é partido por vós.
Esse vinho representa o meu cálice, que é derramado por vós. É o cálice da nova aliança no meu sangue. Estou ficando noivo com vocês. Quando? Na Páscoa. Vai casar quando? Na Páscoa. Porque a Páscoa é o dia do Cordeiro. É o dia do Cordeiro. O arrebatamento tem que acontecer no dia do Cordeiro. É o dia do Cordeiro, é o dia da morte de Yahshua. Por que tem que acontecer no dia da morte de Yahshua? Porque a morte de Yahshua é o resgate. É o resgate. Yahshua morreu no dia 15 de Abib, no dia 15 de Nissan, lá em Israel, para resgatar o espírito da sua noiva fiel. Quando ele deu brado no madeiro no dia 15 de Nissan, ele resgatou o espírito da sua noiva. No dia 15 de Abib, agora, o próximo dia 15 de Abib, agora em abril, tudo indica que ele vai resgatar o nosso corpo. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, falou que nós estamos aguardando o resgate do nosso corpo. O que Boaz fez? Resgatou Ruth, na época da colheita da cevada. Então tá tudo interligado. Não adianta ficar jogando para setembro. Não, meu irmão, isso aí já está descartado. Nós podemos ter errado várias vezes aí a questão do ano. Mas a questão da estação, a questão do dia 15 de Nissan, isso não tem erro, não. Israel só foi no dia 15 de Nissan, Números 33, versículo 3. O filho primogênito lá, representando o filho varão, representando a igreja fiel, a igreja de Filadélfia, saiu lá do Egito no dia 15 de Nissan para entrar na terra de Canaã no dia 15 de Nissan. A igreja fiel tem que sair aqui no dia 15 de Nissan, ganhando o seu resgate, sua libertação, para entrar na terra de Canaã. Aonde é a terra de Canaã? O céu, onde Yahshua está. Porque foi ali que quando Josué entrou, ele encontrou o anjo de Yahweh com a espada desembainhada. Ele falou com ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você chegou no lugar onde está o Criador do universo. Tira a sandália do seu pé. Mesma coisa vai acontecer quando a igreja fiel chegar lá na glória. E Yahshua vai dizer para vocês chegarem em terra santa, a nova Jerusalém. Por isso que vocês receberam na testa de vocês o nome Yahushalayim, porque a pátria de vocês é aqui. Vocês pertencem a essa cidade, a cidade celestial. Vocês pertencem ao céu. Vocês são estrelas. Estrela pertence ao céu. O livro de Daniel fala que o antimachia lançou, o pequeno chifre lançou por terra parte das estrelas dos céus e calcou aos pés. Foi os crentes que foi morto na Inquisição. Então, estrela do céu é os crentes. Nós pertencemos ao céu. A nossa pátria é a nova Jerusalém, que está lá em cima. Então, irmãos, em que dia? É no dia do Cordeiro. No livro de Cantares, que eu falei para os irmãos no princípio, Cantares capítulo 1, vou só citar os dois versículos aqui para não fugir. Cantares capítulo 4, versículo 12, fala que a igreja fiel ela é virgem. É um jardim selado, um jardim fechado. Ela tem que ser virgem. Por isso fala, 144 mil são virgem. É a igreja fiel. Aí vem, ela é levada ao palácio real. Cantares capítulo 2, versículo 4, a igreja fiel. Salmos 45 também fala isso. É levada lá para o céu. E Apocalipse 19. A outra igreja que fica para trás, que eu falei que vai ser perseguida e vai ser espancada, Cantares capítulo 5, versículo 7. Fala, eles me acharam, soldados me acharam e me espancaram. Bateram em mim demais. Quem que é essa? Laodiceia. Ela vai ficar aqui. Por isso que eu falei que tem dois arrebatamentos, cansei de falar isso. Um antes da tribulação, um no final da tribulação. Uma igreja não passa pelo sofrimento, a outra cai no porrete, sofre perseguição. Por isso que tem que correr para o Brasil. O Brasil é um lugar que vai ser menos perseguido, mas ainda vai estar cheio de perseguição, porque ela não vai passar de ileso, não. Ela não precisa pensar que ela vai sair lá do outro lado bonitinha, não. Que ela não vai sair, não. Ela vai cair no porrete. A igreja de Laodiceia vai cair no porrete. É o sistema, é a denominação evangélica. Então, espero que até aqui tenha ficado claro para você, porque agora eu vou passar para a questão do final dos tempos. Vou fazer uma retrospectiva de tudo que foi falado em outros vídeos anteriores. Então, veja bem, meus irmãos. Você entendeu agora que você é Ruth? Você não é órfão? Você entendeu agora por que o Eterno te tirou de dentro das denominações evangélicas e você passa a reunir agora é através da internet, é com poucos irmãos em pouca cidade, um pequeno grupo? Um pequeno grupo? Por quê? Porque a igreja de Filadélfia fala, vocês têm pouca força. O número de vocês é pequenininho. Mas o número é pequeno mesmo, porque ela falou, alegrai-vos, pequenino rebanho. Porque dos tais é o reino dos céus. É vocês que vai entrar no milênio. É vocês que vai entrar lá na glória e casar com Yahshua. É um pequeno número
Não é uma massa de gente, não. Talvez 144 mil seja até um número literal, mas o Eterno sempre escolheu um pequeno número. Então, Filadélfia tem pouca força. Coloquei uma porta aberta diante de vocês, a qual ninguém pode fechar, a internet. Tá entendendo? Então, temos que dar valor às pequenas coisas. Por isso que no livro de Zacarias, capítulo 4, fala: quem desacreditou desse pequeno começo, porque eles começou a edificar o segundo templo, e aí eles falou assim: olha, um pequeno começo, mas que se tornou uma grande coisa. Por quê? Porque o Eterno transbordou aquele templo de glória. O Eterno falou: o segundo templo, a glória dele será maior do que a do primeiro. Então a igreja de Filadélfia, a glória dela é muito maior do que a glória da igreja de Laodiceia, porque ela é uma igreja fiel. Ela não nega o nome, ela leva o nome Yahusha e Yahweh. Vou entrar na questão do final dos tempos aqui agora. Os irmãos podem ver que eu nem fiz questão de ler todas as passagens no livro de Ruth, mas se os irmãos lerem o livro de Ruth, ele é pequenininho, aí vocês vão achar todos esses versículos que eu falei aqui, todos que eu falei aqui, tá tudo lá. E também tem um estudo aí que nós lançamos aí no canal Atalaia de Yahweh aí, que mostra essa questão. Talvez essa live aqui vai ser a última que eu vou fazer, irmãos, eu não sei, estou pensando aqui em lançar só vídeos na internet e não mexer com live de tipo nenhum mais, em canal nenhum. E aí talvez eu vou só lançar vídeos. Mas vamos ver aí o que o Eterno tem aí. Aí agora a questão é o seguinte, irmãos. Nós lançamos vários vídeos aí falando sobre os finais dos tempos e nós mostramos que tudo indicava que poderia acontecer em 2020, 2021, 2022 ali. Não aconteceu. Agora em 2022, as evidências acabou, Romex? Não tem evidência mais não de que pode acontecer então na próxima Páscoa? Não, agora que a coisa ficou séria. Agora que as evidências é de rachar o cano mesmo. Agora tem que ficar vidrado. Lá na Páscoa de 2023, agora, porque agora fez... Agora, se antes já encaixava, agora encaixou mais ainda. Então, eu quero mostrar para os irmãos todas essas evidências de que tudo aponta que a tribulação vai começar o ano que vem. E o arrebatamento vai acontecer o ano que vem. Tudo indica que vai ser o ano que vem. E se não acontecer, vamos continuar seguindo para frente aí. Mas eu quero mostrar para os irmãos ficarem alerta agora, porque tudo indica que vai bater lá. Não tem para onde correr, não. Tudo indica que dessa vez agora o sim vai fechar. Vou até apagar aqui, que eu vou anotar uma data aqui para os irmãos verem de novo. Então, o que acontece? Nós agora estamos vendo aí a Agenda 2030, eles falando que tudo vai se concluir até 2030. Então, se a tribulação começar em 2023, é mais 7 anos. Mais 7 anos, nós chegamos em 2030. Então, eu quero começar a mostrar para os irmãos que tudo indica que a tribulação começa em 2023 e termina em 2030. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o vídeo aí da Xuxa do Cipso, que ela fala que vai vir uma paz agora, em 2023. Eu até falei sobre isso em um vídeo anterior meu. E o desenho do Cipso mostra que a tribulação começa em 2023, porque quando ele chega lá no céu, ele quer ver o que está acontecendo na Terra, ele pede o canal 23. E a Xuxa, que começou no ano, se eu não me engano, foi no ano de 1984, ela começou o programa ali na Globo ali. Então, lá atrás, em 1980 e alguma coisa, ela levou uma mulher imitando um robô no programa dela, e a mulher, ela pergunta para a mulher, e lá em 2023, olha isso, o programa dela começou em 1984, então, antes do ano 2000, ela já jogou lá em 2023. Por quê? Porque a Xuxa, várias pessoas me falam que ela é satanista. Então, eu acredito que ela também tem muito... Eles passou, né? Ela não, mas eles passou para ela ali muito essa questão aí da nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial sabe de tudo. Desses calendários sabe tudo. Então, lá no programa, uma mulher que foi lá imitando o robô falou que vai vir uma paz em 2023. Mas essa paz é a paz que o anticristo, é a falsa paz que o antimachia vai trazer sobre a terra. É o primeiro selo do Apocalipse, capítulo 6, sendo aberto. Quando abriu o primeiro selo ali, diz que Yahshua falou, vem. E aí apareceu um cavalo branco. E o seu montador trazia um arco na mão sem flecha. Sem flecha por quê? Porque vai vir sem guerra. Branco porque vai vir trazendo uma falsa paz. Então vou colocar o vídeo da Xuxa aí e do Cipso para vocês verem. Olá, Xuxa. Olá.
Meu nome é Cibernética. Cibernética, por favor, venha mais aqui à frente, Cibernética. Venho do ano 2023. 2023, e como é que é o futuro? O futuro é maravilhoso. Mas vem cá, me diga uma coisa. Como é que é lá no 2023? Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz. Os seres humanos se conscientizaram da paz. E os baixinhos, eles vão poder viver realmente então num mundo melhor, sem violência, sem drogas. Sem drogas, sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro. Precisar de algum auxílio, ligue para a recepção e chame o André. Desculpe, eu daria gorjeta, mas eu estou sem dinheiro. Sabe que pode desejar um pouquinho? Posso... espera um pouco, antes que se vá, eu quero saber uma coisa. O que aconteceu com a minha família? O Paraíso tem uma vasta gama de restaurantes a poucos passos do seu quarto. Tem alimentação light no Village Papa do Sanduíche. Deixa eu ver, eu acho que a Terra é canal 23. Eu vou tentar. Eu acho que a Terra é canal 23. Eu vou tentar. Ai, por que não ouvimos o papai? Ai, a pior parte é que nunca mais vou ver meu Homer. Essa é a pior parte? Então não estou fazendo o meu trabalho. Então, como os irmãos viram aí, eles conhecem o calendário. Eles viram aí que a data para começar a tribulação, então, seria 2023. E para poder vir a falsa paz, o acordo de paz entre o anticristo, entre o antimachia, o acordo de paz entre o antimachia e os Yaldins. Então, tudo indica que esse acordo de paz vai vir no ano que vem, o ano de 2023, e a tribulação começa no ano de 2023, porque o desenho do ciclo também está ligado com a nova ordem mundial. E é interessante, meus irmãos, que para poder o anticristo assumir o governo do mundo, ele primeiro tem que mandar iniciar a construção do templo. Por quê? Porque a Escritura fala que ele vai se assentar no templo, se passando pelo próprio Criador. E vai mandar colocar a sua imagem lá dentro do templo lá em Israel. Lá em Israel tem que ser construído um templo. Isso está registrado nas Escrituras. E aí o que acontece? Tudo para construir esse templo já está pronto. Os utensílios do templo ali, o candelabro, até os sacerdotes já foram treinados para poder trabalhar nesse templo. Então está faltando o quê? Está faltando o anticristo, o antimachia vir, trazer a falsa paz e dar a ordem para eles começar a erguer esse templo. E eles estão falando o que agora? Estão falando que eles querem fazer até uma linha ferrovia, uma linha de trem lá em Israel, para poder levar 70 nações até o local do templo. Eles estão falando isso. Mas olha a data aí que eles estão prevendo para poder isso acontecer. Estão falando que é em abril. Eu acredito que em abril eles não vão fazer, porque em abril eu acredito que vai estar acontecendo a guerra de Gog, entre Israel e a Rússia e aqueles países palestinos. Então, logo depois da guerra de Gog, no mês de maio, eu acredito que vem a construção, o anticristo vai dar ordem para construir o terceiro templo. Por quê? Porque o primeiro templo começou a ser construído no mês de maio, o segundo templo também, de Salomão, também mandou ser construído, foi no mês de maio. Está tudo na Escritura. E eu acredito que o terceiro também, a ordem vai vir no mês de maio. Mas eu vou colocar para os irmãos verem aí que eles já estão com o projeto para o ano que vem construir a linha ferrovia até o local do templo. Vou colocar a mulher falando aí para vocês verem. É oficial. Está sendo construído o trem que levará 70 nações para o terceiro templo. E essas 70 nações, segundo o noticiário de Israel, se trata dos 70 povos que se espalharam pela terra depois que Deus destruiu a Torre de Babel. O trem ligará o aeroporto de Jerusalém até o monte em que o templo será construído. E a data já está confirmada. Abril de 2023, véspera do feriado de Páscoa. O texto da reportagem diz assim: o Aeroporto Internacional Ben Gurion abrirá um novo mega terminal. A infraestrutura de transporte desempenhará um papel essencial no terceiro templo,
como uma casa de oração para todas as nações, porque o trem é o melhor meio para evitar os perigos ou engarrafamentos nas rodovias. Um trem será muito necessário para a Páscoa, quando todos de Israel vêm trazer o seu sacrifício no templo. Nos mostra o quanto a volta de Jesus está próxima. Afinal de contas, se o templo será construído, sabemos que Jerusalém é uma cidade importante religiosamente para cristãos, islâmicos e judeus. E para que haja paz entre judeus e árabes, será tido um acordo de paz por um homem, o anticristo. Vale lembrar também que do final de setembro de 2022 ao ano de 2023 começa o ano do jubileu em Israel, e o rabino já confirmou que o Messias que eles esperam chegará nesse jubileu. Então, aí veja bem, vocês viram aí que está programado para abril, a Páscoa do ano que vem. Então, tudo se alinha para o ano que vem. O Papa teve lá agora naquele, se eu não me engano, Cazaquistão. Ele reuniu numa pirâmide. A pirâmide ali representa a nova ordem mundial. Ele reuniu num templo no formato de uma pirâmide. Reuniu com várias religiões do mundo para poder assinar um acordo. Por quê? Porque o Papa ele é o falso profeta do Apocalipse 13. Então ele quer unir todas as religiões. E aí ele vai estar levando todas essas pessoas a adorar a besta. Ele já fez essa reunião. Então ele não está parado. Ele também está trabalhando. Ele está trabalhando igual o Emmanuel Macron, que tudo indica que é o anticristo, que é o filho da perdição. E aí, meus irmãos, a outra questão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Eu lancei vários vídeos aí falando sobre os primogênitos ganhar o livramento no dia 15 de Nissan, lá na época de Moisés, de marcha. No dia 15 de Nissan, Números capítulo 33, versículo 3. Eles ganharam o livramento do anjo da morte que passou por cima das casas. Moisés passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quem assistiu meus vídeos aí, acompanha nós, sabe do que eu estou falando. E aí os primogênitos ganhou o livramento, graças ao sangue do cordeiro que Moisés passou nos umbrais das portas. Eu mostrei que os primogênitos de Israel ali é uma tipologia do filho varão do livro de Apocalipse. Por quê? Porque o filho varão do livro de Apocalipse também vai ganhar o livramento, ele não vai passar pela tribulação. Quando a mulher der a luz a ele, lá falando no Apocalipse 12, fala assim, viu-se um sinal no céu, uma mulher que estava grávida, pronto para dar a luz. E ela deu a luz a um filho varão e o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Ele vai ser tirado, ele não vai passar pela tribulação. Esse filho varão, ele foi representado pelos primogênitos lá no Egito, lá em Moisés. Primogênito. É as primícias, os primogênitos pertencem a Yahweh. Os primogênitos do Velho Testamento tinham que ser levados para o templo, para poder ser apresentado ao Eterno. Todo primogênito que abria sua madre tem que ser levado no templo para poder ser apresentado ao Eterno. Por isso que Maria levou Yahweh, que era o seu primogênito, lá no templo e apresentou ele para Yahweh. O filho varão vai sair da terra e vai ser levado lá para o templo, onde o Eterno está, porque lá também tem um templo. E ele vai ser apresentado para Yahweh, vai ser apresentado através de Yahweh, porque ele é o primogênito, filho varão. E aí esse primogênito lá, o que importa aqui no que eu quero dizer para os irmãos? Qual que é a importância disso? É que esse primogênito lá ganhou o livramento no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. Que hora, Ramildes, que eles ganharam o livramento? À meia-noite. À meia-noite. Aí eu vou colocar aí para vocês verem aí, ó. Êxodo, capítulo 12, versículo 29. À meia-noite, o anjo da morte passou por cima das casas. E aí eles ganharam o livramento graças ao sangue do cordeiro. E o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11? Fala, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Mostrando que o filho varão, o filho varão do livro de Apocalipse 12, foi representado pelos primogênitos lá do Egito. Ele foi representado por aqueles primogênitos. E aqueles primogênitos lá do Egito, foi só eles que entraram na terra de Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Foi só eles que entrou na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida lá na glória é só o filho varão, é só os vencedores, é só a igreja de Filadélfia. E aí o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, que Apocalipse capítulo 12 fala, viu um sinal no céu, uma mulher grávida, ela vai dar a luz lá no céu. Mas como é que eu vou ver isso? Através do programa Estelário. Essa mulher tem que estar lá no céu, dando a luz a um menino. Esse menino lá, essa mulher lá é representada por quem? Pela constelação de Virgem. Porque tem várias constelações, constelação de leão, constelação de escorpião, constelação de virgem. E aí o que acontece? A lua, dentro da constelação de Virgem, dentro do ventre da Virgem ali, representa o filho varão, representa a igreja fiel. Por que a lua representa a igreja fiel, Romeu? Porque no livro de Cantares, capítulo 6, versículo 10, diz assim,
Quem é essa que vem subindo como a lua cheia, brilhante como o sol? É a igreja fiel. Quem é essa que vem nascendo, vem se despontando, vem nascendo como a lua, brilhante como o sol? Por quê? Porque a lua cheia representa a igreja fiel. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, a igreja não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Quem é o sol? Yahshua. Yahshua é o sol da justiça. Malaquias capítulo 4 fala: eis que ele vem como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Yahshua. Então, vai estar de frente um para o outro. O sol e a lua, é o casamento dos dois. Mas eu quero mostrar para vocês, então, agora, aí, ó, o irmão pode colocar na tela aí, aonde a lua vai estar cruzando. Aí, ó. Olha lá a lua nascendo lá. Que dia que é esse aí, Romildo? Esse dia aí é o dia 7 de abril. Sexta-feira, 7 de abril de 2023. Que horas que tá aí, Romildo? Meia-noite. Meia-noite, o filho varão tá ganhando o livramento. Meia-noite, o filho varão tá cruzando a linha, tá nascendo aí, ó. Meia-noite, não foi meia-noite lá no Egito? Irmãos, isso é coincidência? Eu não acredito em coincidência. Então, eu acredito que tudo isso são evidências. Vou colocar outra página mostrando o grau da lua aí, ó. Quando ela está nessa posição em 7 de abril, meia-noite, ela atinge o seu grau máximo. Os irmãos podem ver na tela aí que está 1.00. Não sei se o irmão Rodrigo conseguiu essa parte. Se não tiver, não tem problema não. Os irmãos podem baixar o programa estelar e olhar na sua casa. Nessa posição aí, ela está no grau máximo. Ela está dando 100% de plenitude. Então, ela está cruzando a linha. Por quê? Porque nós falamos em vários vídeos aí, nós mostramos que o filho varão tem que nascer no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 17, o anjo de Yahweh apareceu para Abraão e falou assim: eu vou voltar na primavera e sua mulher vai dar à luz a um filho homem, a Isaac. Isaac é uma tipologia do filho varão, que nasce na primavera. Por isso que lá no livro de Gênesis, capítulo 17, Isaac nasceu na primavera, porque ele é uma tipologia do filho varão que nasce na primavera. Tá entendendo? Isaac nasceu de Sara, sua mãe. Filho varão, então, no livro de Apocalipse, a mulher vai dar a luz a ele. Mas aonde é o sinal, Romeu? Que o apóstolo Yohanan falou que esse sinal vai acontecer? É na terra ou é no céu? É no céu. Mas então, o que é? Aonde é isso? A constelação de Virgem. O Eterno sabia que nós ia ter toda essa tecnologia na mão hoje para poder pesquisar e encontrar tudo isso aí. Agora os irmãos podem observar que na tela aí eu falei o quê? Que esse dia é 7 de abril. 7 de abril lá em Israel é que dia? 15 de Nissan. 15 de Abib. O calendário deles vai estar no dia 15 de Abib e o nosso vai estar no dia 7 de abril. Então, e que dia que é 7 de abril? Sexta-feira. Agora veja bem, irmãos, uma coisa que eu quero trazer para os irmãos. Yahshua morreu em que ano? Os historiadores estão falando que Yahshua morreu no ano 30. Mas em que dia? No dia 7 de abril. E que dia que era o dia da semana? Sexta-feira. Vou colocar a página para vocês verem. Tá aí, ó. Ano 30. 7 de abril. Foi sexta-feira. Se os irmãos pegar o programa estelar e for voltando também lá e colocar o ano 30 lá, os irmãos vão ver que 7 de abril da sexta-feira do programa estelar. Eu já fiz isso aqui em outros vídeos atrás, eu já mostrei isso. Que no programa estelar também, quando você volta no ano 30, no dia 7 de abril, é sexta-feira. Então, tudo se alinhou novamente. Lá no ano 30, no dia 7 de abril, numa sexta-feira, Yahshua resgatou o nosso espírito na hora que ele deu o brado. Então, tudo indica agora que no dia 7 de abril, na sexta-feira, na Páscoa, no dia 15 de Nissan, Yahshua vai resgatar o nosso corpo. Eu creio que foi o Eterno que fez isso alinhar novamente para mostrar para nós, ó. Lá no ano 30, no dia 7 de abril, na sexta-feira, meu filho resgatou o espírito de vocês. Agora, na próxima Páscoa, no dia 7 de abril, na sexta-feira, vai ser 15 de Abib. O menininho vai estar saindo lá em cima, lá a lua, e é o dia do resgate do corpo de vocês. Então, eu creio que tudo foi programado pelo Eterno. Por isso que eu estou falando com os irmãos, que agora o nosso foco agora, o nosso alvo agora é abril do ano que vem. É abril do ano que vem, porque tudo foi alinhado, tudo bate perfeitamente. Tá entendendo, irmãos? Porque o Eterno é tremendo. Yahweh é magnífico.
Não adianta ficar dando papo para esses caras que surgem no nosso meio aí, esses hereges, essas heresias que vêm de BH, que vêm não sei aonde. Irmãos, a palavra está com nós, a palavra está com Filadélfia, a palavra está com nós, está com o mensageiro, com o anjo dessa era, está com a igreja de Filadélfia, vários irmãos aí, ó, trouxeram vários entendimentos, várias revelações aí, ó. Mas por quê? Porque se alinhou com a visão da era. Nós temos que andar junto com a visão para essa era. A visão para essa era é isso aqui que nós estamos vendo hoje aqui nessa live. É coisas magníficas que vêm do Eterno. Isso é impossível de um ser humano, no seu natural, conseguir ganhar esse entendimento que nós ganhamos. Há quantas léguas o Eterno colocou nós, pela sua misericórdia, pela sua bondade, diante do cristianismo. Por isso que para a igreja de Filadélfia ele falou, coloquei uma porta aberta para vocês, vocês têm condição de pregar o verdadeiro evangelho. Para a igreja de Laodiceia ele fala, não, vocês são cegos, desgraçados, miseráveis e nu. Não tem condição alguma. Por isso que vocês viram a capa da live aí, uma mulher de joelho, que é Filadélfia, é Ruth, orando, as outras duas lá em pé lá, representam a vaidade, a prosperidade, que é a igreja mundana, é a igreja, as denominações, tá? Fora, irmãos, isso aí tá fora, não podemos entrar nessas questões não, então tá bem clara aí a questão. Agora veja bem, irmãos, vou colocar uma foto aí do ano que alguns falam que foi feita a cópia da Septuaginta. Se for verídico, o ano também bate. Vou colocar para vocês aí, ó. Colocou o ano 270, a cópia da Septuaginta. Por quê? Aí, ó. É o nome, a Septuaginta, ó, dos 70. É o nome dado para a versão da Bíblia em hebraico para o grego. Ocorreu em 270, depois do Mashiach, no caso, né? Em Alexandria. A tradução ficou conhecido como a versão dos 70, no ano 270, depois do Mashiach. Fala que um rei lá pediu para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Fala que ele tinha todos os livros na sua biblioteca, mas faltava a Bíblia. E ele mandou traduzir, mandou traduzir as escrituras do hebraico para o grego. Então essa data aí, por que eu estou colocando essa data aí? Porque essa data aí ela é importantíssima. Se nós partirmos dessa data aí, eu vou mostrar para os irmãos que nós vamos fechar em 2030. Por quê? Porque eu já lancei vários vídeos aí falando sobre Daniel, capítulo 8, que o Eterno nos deu a revelação daquela profecia ali do pequeno chifre. Os irmãos viram aí vários vídeos aí, só que aí, o que acontecemos lá? Como tem vários historiadores e cada um deles dá uma data, eles deram 3 datas. Eles falaram que Roma venceu a Magna Grécia no ano 271. Aí nós calculamos a data em cima dessa data. Deu errado. Depois nós calculamos em cima do ano 272. Nós falamos, não, agora vai bater em 2021, vai bater certinho. Deu errado. Agora só restou mais uma data que eu pesquisei a fundo e achei. Só restou mais uma data, não tem outra. Não tem outra. E ela bate para o ano que vem. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 8, fala de 4 reinos. 4 reinos. Fala da Babilônia, dos Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. Fala de Roma. Fala também dos 4 generais de Alexandre o Grande ali, que foi repartido o Império da Grécia com eles. Mas fala de 4 reinos. Babilônia, os Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Vou colocar a estátua aí. O sonho de Nabucodonosor também fala desses 4 reinos. Vou colocar a estátua aí para vocês verem. Eu coloquei até a data aí para ficar fácil para os irmãos. Aí, ó. A cabeça de ouro é quem? A Babilônia. Surgiu no ano 607 e foi até o ano 539. Os Medo-Pérsia surgiu no ano 539 e terminou no ano 331. Isso aí são reinos que iriam governar o mundo e vai governar, irmãos. O Eterno falou isso com Daniel para dar interpretação para Nabucodonosor. Daniel falou, ó, Nabucodonosor, esse sonho seu da estátua aí são reinos que vai governar o mundo. A cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. Seu reino está dominando hoje, mas vai vir aí os Medo-Pérsia. Vai mandar no mundo, depois vai destruir o seu reino e vai mandar no mundo. Depois vai vir a Grécia de Alexandre o Grande e vai arrebentar os Medo-Pérsia. Depois vai vir o Império Romano e vai destruir a Grécia a Grécia de Alexandre o Grande. E o Império Romano depois vai se dividir em 10. As pernas aí é o Império Romano. As pernas se dividiu em 10, que são os 10 dedos da estátua, que está lá na Europa hoje, que é os 10 países que Emmanuel Macron está levantando para poder governar o mundo. Só que aí o que acontece? O Império Romano
eu vou mostrar para os irmãos agora mais um documento que o Império Romano, ele surgiu então no ano 270. Eu achei a data, 270. O Império Romano surgiu no ano 270. Eu vou colocar na tela para vocês verem. Ó. É um império vencendo o outro. Babilônia venceu os Medo-Persas. Os Medo-Persas venceu a Grécia. Roma venceu a Grécia. Os Medo-Persas venceu a Babilônia. Depois veio a Grécia e venceu os Medo-Persas. Depois vem Roma e vence a Grécia. Quando foi que Roma venceu a Grécia? Venceu a Magna Grécia aí, ó. 270. Vou colocar outro aí para você, ó. Venceu os gregos aí, ó. Ó. Magna Grécia. Agora, ó. O domínio da Península Itálica pelos romanos se concretizou no ano 270, depois do Machia, após os romanos derrotarem finalmente os etruscos, celtas, semitas na Batalha de Cipino. Restou o Vale do Rio Pó, que foi sendo dominado ao longo do tempo. Então, Roma bateu de frente com a Magna Grécia, com a Grécia de Alexandre o Grande. Quando é que ela venceu a Magna Grécia? No ano 270, ela venceu Tarento. A Península Itálica, se os irmãos pesquisar o que é Península Itálica, lá vocês vão ver que vocês vão entrar no Google e vocês vão ver que a Península Itálica era dominada pelos gregos. Mas aí veio Roma, o pequeno chifre de Daniel, capítulo 8, versículo 9, e venceu a Magna Grécia aí, ó, a Península Itálica aí, ó. Tá vendo? Era dominado pelos gregos. Era o Império de Alexandre o Grande. Aí no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9, fala assim, vi um pequeno chifre que surgiu. E ele foi para o Oriente, foi para o Ocidente, depois ele foi para a terra do esplendor e foi para Israel. Quem que é esse pequeno chifre? Os pastores falam que Macabeus não, é Antioco Epifânio, só que é Antioco Epifânio, não é Antioco Epifânio. O pequeno chifre é o surgimento do quarto reino, é o Império Romano surgindo, é as pernas da estátua surgindo, e aí depois as pernas da estátua se dividem em 10 no final dos tempos. Aí vem a pedra e bate nos pés da estátua. Quem é a pedra? Yaush. Rebenta com o reino do anticristo, porque o anticristo vai estar governando o Império Romano, porque o Império Romano sempre foi governado pelos imperadores. O último imperador hoje está lá na França, Emmanuel Macron, ele é chamado de o imperador. Então, os imperadores governou o Império Romano, falta o último imperador surgir, para ele mandar o Império Romano. Aí 10 países da Europa que formam o Império Romano vai dar o poder para a besta durante pouco tempo, 3 anos e meio. E aí, Yaush vem nas nuvens e arrebenta com os dedos da estátua, com esses 10 países, arrebenta com o anticristo, com o antimachista, com o falso profeta, joga eles dentro do lago de fogo. Agora eu quero pegar a data aqui. Por quê? Porque quando você lê Daniel, capítulo 8, versículo 9, fala que esse pequeno chifre ele surge, depois ele levanta contra as estrelas dos céus, que são os crentes, lança por terra, calca aos pés. Esses aí são os crentes que foram mortos na Inquisição. Já falei nisso em vários vídeos, que os imperadores matavam. Então, as estrelas dos céus que esse pequeno chifre calca aos pés é o Império Romano matando os crentes. Aí diz assim, ele levanta, e o pequeno chifre também levanta contra o príncipe dos príncipes. Levanta contra o príncipe do exército, o príncipe dos príncipes, levanta contra Yaush. E faz o quê? Tira o seu sacrifício perpétuo, no seu lugar coloca a iniquidade. Está aqui, ó, Daniel, capítulo 8, versículo 12 em diante. Fala que o pequeno chifre derrubou por terra a verdade. Por quê? Porque ele tirou o sacrifício perpétuo do cordeiro, no seu lugar colocou a iniquidade. Algumas traduções vai dizer assim, colocou a abominação, colocou o porco. Tirou Yaush, que é o cordeiro, e colocou Jesus, Iesus. Iesus no latim significa isto é porco. Jesus significa isto é porco. Então Roma, o pequeno chifre, trocou o nome do Machia de Yaush para Iesus. Então Roma tirou o cordeiro, que é Yaush, e colocou o porco. E aí derrubou por terra a verdade. Porque o porco não é o mediador entre Yahweh e os homens. É o cordeiro que é o mediador. E o cordeiro é Yaush, não é Jesus. E aí o texto vai e diz assim, Daniel pergunta assim, até quando vai essa abominação aí? Até quando isso aí vai ficar? Aí Yaush manda o anjo Gabriel responder para ele. Vai lá e responde para ele que isso aí vai até passar 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã formam um dia. Uma tarde e uma manhã formam um dia. Então ele está dizendo assim, vai passar 2.300 dias. E aí ele vira e diz assim, então o templo será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14. Então o templo vai ser purificado. E Yaush falou para ele, por que purificado? Porque
porco manchou o templo. Jesus manchou o templo. Laodiceia está manchada. Então, Laodiceia precisa passar por uma purificação. Aconselho que compre de mim colírios para ungir os teus olhos, vestes para poder vestir, cobrir a tua nudez. Ela está toda manchada. A igreja mundana, é preciso passar por purificação. Ela está adorando o porco. Ela está colocando o porco sobre o sacrifício do cordeiro. Laodiceia está usando o porco em vez de usar o cordeiro. Yahshua não aceita sacrifício de porco. Aliás, Yahweh não aceita sacrifício de porco. Yahweh aceita o sacrifício do cordeiro. Roma, Igreja Católica, o Pequeno Chico colocou o porco, o sacrifício do porco, tem que ser tirado. A Igreja de Filadélfia fez isso. Ela restaurou o altar. Ela tirou o porco e colocou o cordeiro. Ela tirou Jesus e colocou Yahshua. Por isso que ela vai subir antes. Ela vai estar purificada. Ela vai estar pronta. Yahshua está lavando ela por meio da palavra. A palavra liberta. A palavra livra você de Jesus, livra você de Zeus, livra você de Baal, Senhor, que isso tudo é demônio, isso tudo é ídolo. Sai fora disso aí. Você tem que adorar Yahweh e Yahshua, para você estar purificado. Por quê? Porque se você invocar o nome errado, se você invocar Jesus, você está manchando, porque é o porco. Mas se você invocar Yahshua, você está purificando. 1 Coríntios capítulo 1 fala, e nós devemos nos lavar, invocando o seu nome. Sejam batizados, emergidos no nome de Yahshua, para perdão dos seus pecados, para lavar os seus pecados. É no nome verdadeiro. Invoca o nome verdadeiro para você ser purificado. Mas vamos lá agora. Então, ele falou assim, até quando vai a visão? Até quando isso vai? Ele falou, até 2.300 dias. Dias na Escritura tem que ser interpretado como anos. Por quê? Porque os impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, vai até o final de tudo. Quando é o final de tudo? A guerra do Armagedon. No final da tribulação, Yahshua vem para destruir os dedos da estátua. Ali sela-se a visão. Ali termina a visão. Aí Daniel ali fala assim, sela a visão. A visão foi selada. Pronto, terminou a visão. Selou. Cumpriu a profecia. Quando a pedra bate nos pés da estátua, cumpre toda essa profecia do capítulo 8. Então nós temos que entender quando é que a pedra vai bater nos pés da estátua. Quando é que Yahshua vai descer para destruir esses 10 países que está sendo representado pelos 10 dedos da estátua? Quando é que Yahshua vai vir? É agora que nós temos que entrar. Como é que nós vamos fazer para saber disso? Nós temos que entender quando é que surgiu esse último reino. Quando é que surgiu o último reino? Roma. Quando é que surgiu? Eu mostrei para os irmãos aí. Ano 270. 270 mais 2030. Não tem agenda aí, 2030, da nova ordem mundial? 270 mais 2030 é igual a 2.300 anos. Então, em 2030, Yahshua desce para destruir os dedos da estátua. Essa é a visão da profecia, porque não tem outra data aqui. Ó. Essa aqui já passou, essa aqui já passou. Só resta essa aqui que o Eterno deixou para mostrar para nós por último agora. Eu creio que é o Eterno também peneirando e tirando o joio do nosso meio. A Agenda 2030 aí, falando aí, ó. A Agenda 2030 aí. A Agenda 2030 da ONU aí, falando aí, ó. Tudo tem que cumprir até aí, ó. Tudo tem que cumprir até aí. Por quê? Porque os historiadores não mostrou que Yahshua morreu no ano 30. Do ano 30 até 2030 são quantos anos? São 2.000 anos. 2030, ó. 2030 menos 30. Quantos que é? 2.000 anos, não é isso? E o que Yahshua falou com aquele samaritano? Pega o bom samaritano lá. Pegou lá e cuidou, falou assim, ó. Toma conta dele aí, na minha volta. Deu ele 2 denários pro hospedeiro lá, deu pro dono da hospedaria lá, o samaritano, toma conta, deu 2 denários, para ver, toma conta dele aí, na minha volta, se faltar alguma coisa, eu te recompenso. Na minha volta, Lucas 10, versículo 35, na minha volta, quando eu voltar, o arrebatamento do filho varão não é Yahshua voltando, não. Yahshua tem que voltar, é na tribulação, aqui é a volta dele. O arrebatamento do filho varão é o filho varão que vai. Agora a volta de Yahshua é outra. É no final da tribulação que ele volta e para sobre as nuvens. Então ele volta em 2030. Por quê? Porque
ele é o bom samaritano que deu o hospedeiro lá, entregou ele lá e falou, ó, cuida dele aí, ó. Estou te dando 2 denários. Por que 2 denários? Porque 1 denário equivale a 1 dia de serviço. 1 denário na época de Auschwitz equivalia a 1 dia de serviço. 2 denários equivale a 2 dias de serviço. E as escrituras falam que 1 dia para o Eterno é como 1000 anos. Então 2 dias são 2000 anos. Salmos falam sobre isso. Então, Salmos 90 fala sobre isso. Então, Auschwitz está querendo dizer, daqui 2000 anos eu vou voltar. 2000 anos a partir de quando, Deus? A partir da hora que ele morreu no madeiro. Não é a partir da hora que ele nasceu, não. É a partir da hora que ele morreu. Porque é ali que surgiu a sua igreja. Então, o Auschwitz deu 2000 anos para a igreja na terra, para poder ela ser formada. E 2000 anos são 40 jubileus. Uma criança nasce com 39, 40 semanas. Então, o filho varão está para nascer. Está para nascer e ir embora. Porque uma criança nasce com 39 semanas, fica faltando só uma semana de 7 anos. Então, está tudo interligado. Aqui está tudo interligado. E outra coisa também, que eu quero dizer para os irmãos. Então, os irmãos viram aqui. Aquele calendário caraíta que nós mostrou, aquilo é tremendo, aquele calendário caraíta. Nós achou lá os 210 anos que estava faltando. Nós ainda mostrou. É 5.782 ou é 5.992? Nós mostramos no ano passado. Agora, esse ano, eles já lançaram o outro calendário, a folhinha do calendário caraíta já saiu para esse ano. Vou colocar para vocês verem. Aí, ó, a página que nós colocamos aí, ó. 5.782 ou 5.992? Aí nós falou, não, o correto é 5.992, porque tem que acrescentar-se 210 anos que Israel ficou lá no Egito como escravo e não foi contado, não foi colocado no calendário dos judeus, dos jaldinhos. Eles tirou isso aí. Tirou para quê? Para nós não saber quando é que completa 6.000 anos. Por que, Romeu? Porque na hora que completar 6.000 anos, tem que ser estabelecido o milênio na Terra. Por quê? Porque planta a terra durante 6 anos e no 7º deixa a terra descansar. Então, na hora que completar 6.000 anos, entra-se o repouso, entra-se o descanso, entra-se o milênio. O milênio vai durar 1000 anos. 6.000 mais 1.000, 7.000. Tá entendendo, irmãos? É igual a semana. A semana tem 7 dias. As fases da lua são 7 dias. Então, tudo o Eterno trabalha com o 7. 7 taças, 7 anjos, 7 trombetas. É um ciclo. O calendário do Eterno é feito de ciclo. De 7 em 7. 7 em 7. Vocês vão plantar 6 anos e no 7 vai deixar a terra descansar. Planta mais 6, deixa a terra descansar. O 7. Esse 7º ano é chamado de ano Shemitah. A palavra Shemitah significa redenção, libertação, resgate. E aí o que acontece então? Vou colocar primeiro, antes de eu entrar nessa questão do Shemitah, que eu já estou terminando também o estudo. Eu vou colocar aí agora o rapaz aí mostrando a folhinha que já saiu. Aí eu quero dar uma explicação em cima de si. Shalom, shalom. Bendito el Eterno por este momento. Llegó el mes de Elul. Y con el mes de Elul llegó el esperado calendario hebreo Menorá 5.992. 5.992. Shalom, shalom. Con el patrocinio de Judaica Menorá, presentándoles la tercera edición del calendario hebreo Menorá. En este caso, para el nuevo año que comienza, 5.993. 5.993. Então, como vocês viram aí, meus irmãos, veja bem, só tem um errinho aí que eles estão cometendo. Por quê? Porque eles estão pegando a data do ano civil de Israel e mudando o ano no calendário civil. Não, eles têm que mudar o ano no calendário religioso, porque Israel tem o calendário civil e o religioso. No civil, Israel muda de ano no mês de setembro. Até que na folhinha aí, ó, tem uma hora que dá quase para ver, setembro. Então, por que já tá, por que para eles aí tá 5.993? Porque mudou em setembro agora. Na festa lá das trombetas mudou.
mudou de 5.992 para 5.993. Mas ele está cometendo um erro. Por quê? Porque o Eterno não aceita acompanhar o calendário civil mais. Ao menos por que o Eterno não aceita? Porque o Eterno falou para Moisés, marcha, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, o Eterno falou, vocês vão mudar o mês agora. O início do ano não vai começar mais em setembro. Vai começar em abril, vai começar em Nissan, em Abib. Aí, ó. Este será o primeiro mês do ano. Que mês era esse? Abib, Nissan. Foi quando ele saiu lá do Egito. Ele até falou, agora eu estou mudando. Eu estou mudando agora o ano de vocês. O ano de vocês agora não começa nem em setembro mais, não. Agora começa em abril. Entre março e abril. Na maioria das vezes cai em abril. Chamado de Abib. Até parece Abib, que significa abrir. Abib, abril. Então, é na primavera. Aí o que acontece? 5.993, na hora que completar 5.993, é o final do ano Shemitah. E aí tem que acontecer a redenção. Porque o ano Shemitah é um ano de resgate. Então, o ano Shemitah, ele começou, na verdade, em abril desse ano agora, de 2022. E o ano Shemitah, então, vai terminar quando, meus? O ano que vem, entre março e abril do ano que vem, vai terminar o ano Shemitah. Eu vou colocar... Aí, ó, coloca aí. Pode aumentar, irmãos. Aí, ó. Shemitah significa, literalmente, libertação. Também é chamado de ano sabático, é o ano do descanso. Por que libertação? Porque no livro de Lucas, Yahshua disse assim, quando vocês virem essas coisas acontecer, pandemias, terremotos, nações se levantando contra nações, país contra país, guerras, vulcão entrando em erupção, tornados, essas coisas tudo aí, fome chegando no mundo, porque eles agora falaram que nós só tem mais 10 semanas, a ONU falou que nós só tem mais 10 semanas para o celeiro do mundo entrar em crise total, agora eles falou isso. Então, Yahshua, quando vocês verem a fome chegando, a epidemia, terremotos, olhai para cima, porque a vossa libertação se aproxima. É o ano Shemitah. A palavra Shemitah significa libertação, redenção. Aí, então, o ano Shemitah termina quando, Deus? Por quê? Porque a redenção do nosso espírito, quando Yahshua morreu, aconteceu no final de um ano Shemitah. Na hora que Yahshua morreu, que ele deu o brado do madeiro ali era o final de um ano Shemitah. Era o resgate do nosso espírito, ele estava conquistando por nós. Agora, na hora que completar 5.993, vai ficar faltando mais 7 anos para completar 6.000 anos. E aí vai estar finalizando o ano de Shemitah. Então, o ano de Shemitah não é igual os pastores estão ensinando aí, que ensinou para nós, não. Os pastores ensinou para nós que o ano de Shemitah terminou agora, em setembro agora. Não, ele termina em abril. Por quê? Porque ele começou em abril desse ano, então ele vai terminar no ano de abril do ano que vem. Quer ver? Olha um rabi falando aí, um rabi lá do México falando aí. Pues igual, nos pone iguales a todos. Entonces no hay ricos y no hay pobres, todos iguales en Shabbat semanal y en Shabbat del año, o sea, el séptimo año, Shemitah. ¿Cuándo empieza Shemitah? El 2 de abril del año 2022. El 2 de abril del año 2022. Começou em abril desse ano, vai terminar o ano que vem. Então, por que essa importância do ano de Shemitah? Porque o arrebatamento não pode acontecer fora de um ciclo de 7 anos, não. A palavra 7 significa plenitude. É a plenitude, é a soma máxima. Fechou o ciclo. Tem que acontecer dentro de um ano de Shemitah, o arrebatamento. Porque Shemitah significa redenção, resgate. Viu 144 mil que foram resgatados de toda a terra. É o arrebatamento. Tem que acontecer o resgate. Olhar para cima, porque o vosso resgate, a vossa libertação se aproxima. Tem que ser dentro do ano de Shemitah. Então, por que não aconteceu, então, em abril desse ano, agora de 2022? Porque ali não terminou o ano de Shemitah, começou. O resgate acontece no final do ano de Shemitah. Por quê? Porque aí começa-se mais um ciclo de 7 anos. Aí no final de 2030, tem mais uma redenção, mais um resgate, mais uma colheita de quem? Do trigo. Tá entendendo? Então, irmãos, o circo fechou. Agora nós estamos focados em abril do ano que vem. Tudo marca para lá. Até a nova ordem mundial está marcando que vai fechar aqui. Ó. Vai fechar aqui. Essa agenda 2030 são várias leis que vão ser implantadas. Quer tirar carro de circulação,
quer parar de produzir petróleo, quer parar de produzir gás, parar de plantar para comer inseto. Eles querem criar leis. Por que eles querem criar essas leis? Essas leis vão ser implantadas com rigor mesmo pelo anticristo, pelo antimachia. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz assim: ele cuidará em mudar as leis e os tempos. O anticristo vai vir introduzir na agenda mundial, a agenda 2030. Ele vai lá na ONU e vai dar uma palestra, igual aquele dinossauro que entrou lá, que tem um vídeo do dinossauro que entra lá dentro e começa a falar no microfone. O dinossauro ali representa a besta lá na ONU, falando para todos os povos da Terra, falando: as leis agora serão essas aqui, e vocês vão ter que seguir. Vocês não vão poder ter carro mais, vai ter que alugar, vocês não vão poder tirar petróleo mais. Por que a Agenda 2030 detesta o Bolsonaro e detesta o Vladimir Putin e o Donald Trump? Porque são homens que não querem cumprir a Agenda 2030. Vladimir Putin ganha dinheiro vendendo gás. Vladimir Putin ganha dinheiro vendendo petróleo. Vladimir Putin ganha dinheiro vendendo fertilizante. E eles não querem nada disso. Eles querem acabar, eles querem colocar carro elétrico. Então o Vladimir Putin virou e falou assim: ó, tá surgindo uma nova ordem mundial aí. Só que nós não aceitamos essa nova ordem mundial. Nós não aceitamos ela. Nós vamos pôr a nossa nova ordem mundial. Aí quer juntar o BRICS, Brasil, Índia, China e Rússia, batendo de frente com a nova ordem mundial, que é os globalistas, formados pelos Estados Unidos, União Europeia e outros países aí. Então o que acontece? Vladimir Putin não aceitou. Então o que eles fizeram? Instigaram ele para ele entrar numa guerra. Ele entrou na guerra contra a Ucrânia. Porque eles querem quebrar a Rússia, eles querem tirar a Rússia da jogada. Então, o Vladimir Putin e o Bolsonaro, eles bateram de frente contra a nova ordem mundial. O Donald Trump bateu de frente, eles derrotou ele. Tem até a capa da revista, mas não vou colocar ela aí agora. Vou colocar primeiro o vídeo do Bolsonaro, eles falando dele aí. A revista chama The Economist. A revista The Economist, ela é da nova ordem mundial. Ela foi criada pela nova ordem mundial. Eles criam as agendas, eles criam a agenda deles e vai mostrando na revista The Economist o que eles vão fazer. Então, a revista The Economist, ela mostrou em 2017. Pode até colocar a capa aí, mano. Depois não põe de novo se eu preciso. A capa do Macron grande e o Donald Trump derrotadinho lá no canto lá, ó. Então, a revista The Economist, aí essa é da The Economist, ela sabe tudo, eles sabem tudo que vem por aí, eles mostrando tudo, arrebatamento lá atrás, Donald Trump derrotado, Macron e tá. Então, beleza. Derrotou o Donald Trump, tirou da eleição. Agora eles querem tirar quem da eleição? Bolsonaro. Porque Bolsonaro é contra a nova ordem mundial. Tem muitas pessoas que não entendem essa questão. Pensam, se o Bolsonaro cair, porque é da vontade do Eterno. Foi da vontade do Eterno, o Eterno está no comando de tudo, irmão. Nós não temos que focar na pessoa de Bolsonaro, não. Tem que focar na pessoa de Yalcha. É Yalcha que vai arrebatar nós, não é Bolsonaro, não. Bolsonaro, ele vai dar um alívio para a igreja de Laodiceia. Quem tem que torcer para Bolsonaro ficar no poder é Laodiceia, as denominações. Filadélfia não tem interesse se Bolsonaro vai ganhar ou se vai perder, não. Vai ficar ruim para Laodiceia. Laodiceia que tem que chorar para ele ganhar. Se não ganhar, pega pro lado dela. É perseguição maior. Mas nós não tem. Para nós, tanto faz se tirar Bolsonaro ou se não tirar. O nosso foco é Yalcha. É o Machia. É ele que vai arrebatar a igreja de Filadélfia. Então, se Lula ganhar ou não ganhar, vai ficar ruim para a igreja de Laodiceia. Eu creio que Bolsonaro não perde. Eu creio que pode acontecer até de haver uma intervenção militar. Porque fala que é aqui que o Eterno vai guardar a igreja durante 3 anos e meio. Então, o foco da nova ordem mundial agora é quem? Bolsonaro. Olha o que ele vai falar no vídeo agora. A revista britânica The Economist afirmou na edição desta semana que o presidente Jair Bolsonaro é ameaça à democracia brasileira. Jair Bolsonaro aparece em uma das capas com o título O Homem que Seria Trump. O subtítulo diz: Bolsonaro prepara sua grande mentira no Brasil. Como ficou conhecida a alegação falsa do ex-presidente americano sobre fraude na eleição. Na foto, o presidente está de perfil e a sombra é a silhueta do ex-comandante dos Estados Unidos. Na reportagem, com a manchete Ganhando ou Perdendo, Jair Bolsonaro representa uma ameaça à democracia brasileira. A Economist afirma que todos os sinais são de que ele vai perder a eleição. O texto informa que os instintos de Bolsonaro são tão autoritários quanto os de Trump. Ele fica nostálgico sobre os dias de regime militar no Brasil. Um de seus filhos, que também é um de seus conselheiros mais próximos, aplaudiu abertamente desordeiros no Capitólio. Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a aceitar que Joe Biden havia vencido.
Luiz Inácio Lula da Silva é descrito como um esquerdista pragmático e que foi um presidente bastante bem-sucedido entre 2003 e 2010. Segundo a revista, longe de ser o candidato ideal, mas que é um defensor da democracia. Lula, um defensor da democracia. Roubou bilhões, mandou dinheiro para a Venezuela, fez um regaço no país, estava preso até pouco tempo. Fala que quer estabelecer a nova ordem mundial. Lula fala, nós temos que estabelecer uma nova ordem mundial. Foi lá para a Europa, abraçou Emmanuel Macron. Bolsonaro bateu de frente com Emmanuel Macron. Então, quem que a revista The Economist está defendendo? Defendendo o bandido. E o Bolsonaro? Esse aí é antidemocrático. Tem que tirar ele. Por quê? Pedra no sapato da nova ordem mundial. Ela vai lá e tira. É ela que coloca homens no poder. Vocês acham que Donald Trump perdeu as eleições nos Estados Unidos? Mas nunca. Ele ia perder para aquele velho engagar lá, o Joe Biden, mas era nunca. Perdeu nunca. Mas o que eles fizeram? Deu um golpe. Você acha que o Bolsonaro perdeu essa eleição? Nunca. Mas o que aconteceu agora, no primeiro turno aí? E aí vem o segundo. Eles não vão desistir, vai partir para cima. Mas se for da vontade do Eterno, eles não tiram ele nunca. Porque aqui é o lugar do deserto. É aqui que a mulher vai ser alimentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E então, na revista The Economist, essa que nós colocamos na capa, eu vou colocar ela mais uma vez para me fazer um comentário. Tá aí. Tudo aí. O imã lá no fundo mostrando o arrebatamento. Donald Trump derrotado, perdeu as eleições. Emmanuel Macron grandão, o anticristo. Vai vir trazendo solução para a crise mundial. Olha os cofres no peito dele. Vai trazer a solução para a crise. Que eles querem fazer um reset mundial. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo daqui a pouco do rei aí falando aí. Então, ele vai fazer um reset mundial. Esse quer fazer. E ele vai trazer a solução para a economia do mundo inteiro. Os 4 cordeirinhos, 4 menininhos em cima. Os 4 cordeirinhos representam a Páscoa. E os 4 cordeirinhos representam o 4º mês, abril. Os menininhos em cima é o filho varão que vai ser tirado, que é aquele imã lá atrás que vai puxar. Então tá tudo aí. Essa besta grandona na tela, essa foto grandona aí, só pode chegar ao poder depois que esses menininhos for levados embora, lá para a glória. Do contrário, não entra não. Então a revista The Economist sabe de tudo o que vem aí, sabe até o mês. Nós falamos isso aí desde o início, nós estamos falando isso aí. E aí, o que acontece então? Nós falamos que a Rússia vai dar meia volta e vai descer contra Israel. A Rússia entrou naquela guerra da Ucrânia e nós falamos, não vai acabar agora a guerra vai ficar moendo, e está moendo. Começou em fevereiro. Vem moendo, Vladimir Putin falou que quer matar eles na unha, que agora a Europa precisa de gás e ela vai morrer de frio. Ele falou, vou deixar o rabo do lobo congelar, vou deixar esse povo congelar, porque eles entrou em guerra comigo, então ele quer matar eles, quer matar a economia da Europa, porque parou de fornecer gás para eles, e agora ele mandou reduzir os barris de petróleo, para diminuir, para poder aumentar mais a crise financeira na Europa. Então a Europa está quebrando. Mas isso tudo é plano da nova ordem mundial, ela quer que quebra mesmo, ela quer que quebra o mundo inteiro, Argentina, Venezuela, Peru, Paraguai, Brasil, é o mundo que eles querem quebrar para poder trazer o reset mundial. Eles querem fazer um reset. Eu vou colocar o rei Charles falando, o rei lá da Inglaterra, agora ele é rei, ele era príncipe, né? Olha para você ver. Fazer um grande reset ao mundo é este o objetivo de uma nova iniciativa do Fórum Económico Mundial, defendida pelo Príncipe de Gales, a ter lugar em Davos em janeiro de 2021. A Great Reset será uma cimeira paralela que pretende orientar os líderes mundiais em direção a um mundo mais sustentável pós-Covid-19. Governos e organizações voltam-se para o processo de recuperação económica. A recuperação económica global deve colocar-nos numa nova trajetória de emprego sustentável, de meios de subsistência e de crescimento económico. Está na altura de alinhar as soluções sustentáveis com fontes de financiamento que podem transformar o mercado. Seria o ato mais impressionante de liderança responsável alguma vez visto da parte do setor privado global. O Príncipe Carlos encara a pandemia como uma oportunidade para construir um sistema diferente e um futuro mais verde, para lidar com outra grande crise dos nossos tempos, as alterações climáticas. Tudo o que tentei fazer e fiz nos últimos 50 anos foi a pensar nos nossos filhos e netos. Só nos posso incentivar a pensar em grande e a agir agora, disse o herdeiro do trono britânico.
Então aí vocês viram ele falando reset mundial. Esse é o plano deles, eles querem fazer um reset mundial. Depois eles vão vir com moedas digitais até chegar na máquina da besta. Essa página que o irmão está mostrando aí é a página de um livro, de um autor do livro. Olha a data que ele coloca que vai acontecer essa crise mundial. Entre 2022 a 2023. Por quê? Porque é um ano Shemitah. O ano Shemitah termina no ano de 2023. Aí o autor desse livro aí sabe disso. Ele concorda com aquele senhor lá que falou lá que vai terminar lá em abril do ano que vem. Então, ele fala nesse livro aí que esse reset foi programado por eles. Eles programou isso, eles já sabem a data do ano certo para poder fazer o reset. Então, tudo indica que é o ano que vem que eles vão fazer um reset. E vai dar um apagão. Tudo indica que vai dar um apagão. Por que tudo indica que vai dar um apagão? Porque até no desenho do Simpsons mostra a chegada de Nibiru. Eu acredito que Nibiru vai dar uma interferência nesses computadores, na energia, vai dar um blackout na passagem dele. Ele vai desestruturar a Terra todinha, igual que o Carlos Munhoz falou que vai sacudir a Terra do seu lugar. No livro de Ezequiel fala que as pedras que serão lançadas sobre os exércitos da Rússia quando ela estiver invadindo Israel na guerra de Gog, vai ser lançado por meio de Nibiru. É a cauda de Nibiru jogando. Eu já falei vários vídeos sobre isso, não vou entrar nisso aqui agora não, porque senão toma muito tempo. Mas então Nibiru está chegando. E Nibiru vai trazer o blackout. E tudo indica que Nibiru também chega em abril do ano que vem. Mas primeiro eu vou colocar o desenho dos Simpsons aí, mostrando o Nibiru. Olha pra você ver. O SRDL em primeira mão. Aí, meu irmão, a placa diz: proibido siglas. Isso serve pra todos vocês. Ok. Aí, aqui não dizemos ok 2 vezes, ok? Que diacho é SRDL? Significa sem a regra da lei, anarquia, o fim da civilização. Em breve, numa América perto de você. A América não pode desabar. Somos tão poderosos quanto a Roma antiga. Antiguidades militares do resto. Homer, conheça os preparados de Springfield. Separados? Ah, detesto vocês, viu? Sempre se exibindo por aí com suas novas conquistas, enquanto nós casados vivemos da mesmice. Separados não, preparados. Mas gostei muito do seu ódio. É, baseado em nada. Maravilha. Bom, Homer, o que você faria no caso de um PEM? Pulso eletromagnético. Uma explosão de radiação capaz de detonar todo o sistema elétrico do país. Tudo o que pedimos é que mantenha sua preparação em sigilo. Não teremos espaço para todos os despreparados. Não se preocupem, eu sou muito bom em guardar segredos. O iminente fim. O que está lendo, pai? Se estiver lendo isso, minha balança está voltada para o seu coração. Quando o negócio apertar, o povo em desespero vai limpar todos os supermercados da cidade. Típico do povão. Eu escondi todos os nossos mantimentos atrás de uma parede falsa. Achei que o porão estivesse mais limpo. Viu? Esses aqui são nossos kits. Dentro tem tudo que precisamos para sobreviver. Sobreviver a quê? A iminente destruição. Me tranquiliza saber que você tem ciência do futuro, mas tudo isso é meio assustador. Assustador? Mas o apocalipse está chegando. Talvez não amanhã, talvez nunca. Mas está chegando e em breve. Eu vou me deitar. Esses são os meus salgadinhos. Esses são os de queijo. Esses os torresmos. Eu vou comer tudo da cor laranja. Legal ou louco? É assim que se faz o parto de um bezerro com um desentupidor de vaso. Legal. Isso é um PAM? Sabe o que significa? Tesouras. Eletrônicos Springfield. Sem volts, sem votos. Todos os eletrônicos de Springfield foram desabilitados, até mesmo os cartões com musiquinhas. Eu, por exemplo, gosto de viver numa civilização e acho que será assim por muito e muito tempo. Tô com fome! Pode comer batata frita ou, se esperar 10 minutos, pode comer todos os cérebros que conseguir. Eu quero os dois! Então, no finalzinho aí, vocês veem Nibiru chegando com esses homens, esses zumbis em cima dele aí. Isso ali representa Nibiru.
é Satanás caindo para a terra com seus anjos caídos, chegando para poder fazer todo tipo de maldade. Por isso no livro de Apocalipse fala, ai da terra, porque Satanás desceu até vós com seus anjos com grande maldade. Então, o diabo vai descer para a terra, e ele é representado por Nibiru. Esses homens aí falando, a terra lá, nós estamos descendo, estamos chegando. São os demônios, os anjos caídos que vai vir com ele. Fala que a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu para a terra. E aí deu um blackout. Os irmãos podem ver aí que eles falam, não conta isso para ninguém não, que vai acontecer esse blackout aí não. Eles escondendo dentro de porões. Então, o desenho já mostra que Nibiru vai passar. Ele vai passar e vai fazer um estrago. O que falou? A destruição eminente, o bonequinho fala lá, destruição eminente. Por quê? Porque vai fazer um estrago na Terra. Nibiru ele vai vir, vai lançar pedras sobre o exército da Rússia, vai tirar a Rússia da jogada, aí a nova ordem mundial vai ser implantada. O anticristo vai lá para Israel, vai fazer o acordo de paz. Então tá tudo programado. Por exemplo, eles estão falando que ele vai chegar no dia 7 de abril. Vou até colocar o vídeo para vocês verem de novo. Já coloquei no outro vídeo, vou pôr de novo. Depois. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, vamos falar um pouco da estimativa do Gil Brose, que ele lançou aqui uma nova estimativa agora no dia 1 de agosto. E ele está dizendo aqui que os efeitos extremos que a Terra está passando são os mesmos que aconteceu no passado. Ou seja, não há nada de novo do que está acontecendo aqui na Terra. E aqui está, vamos ver onde o Hercólobos, ou Nibiru, está na estimativa dele. Pessoal, esse planeta cometa recebe muitos nomes, como Dragão Vermelho, o Destruidor, Nibiru, Planeta 7X e entre outros. E aqui, pessoal, nesse diagrama espacial, mostra que o planeta cometa, o Hercólobos, chegou aqui no cinturão de asteroides. Segundo estimativas preliminares, apontavam que quando o Nibiru chegasse aqui no cinturão de asteroide, onde está mostrando essa estimativa aqui, ele já poderia ser visível a olho nu. No entanto, algumas pessoas estão relatando que ele já está aparecendo a olho nu, como aquele vídeo da astrônoma que eu falei, que eu citei aqui num vídeo anterior. Agora, se essa estimativa do Gil Brose está correta ou não, só o tempo vai dizer. Nessa linha do tempo aqui, pessoal, ele vai chegar na linha orbital de Marte no dia 1 de janeiro de 2023. Ele vai estar chegando na linha orbital de Marte. E no dia 1 de fevereiro de 2023, ele já passou pela primeira vez na linha orbital da Terra. Se realmente essa estimativa estiver certa, já vamos estar vendo o Nibiru claramente a olho nu. Só lembrando, se essa estimativa estiver certa, porque não há 100% de certeza de nada, ok? E quando for em abril, entre o dia 6 e 7 de 2023, ele vai estar passando do lado da Terra. Agora, como estamos em agosto, o Nibiru está aqui, no meio da constelação de Capricórnio. Nisso ele está certo, porque na simulação do Starry Night ele está aí. E o Dr. Sam também aponta para essa localização. E em setembro ele vai fazer esse caminho aqui, voltando para a constelação de Sagitários. Por que ele faz esse caminho aqui rumo à constelação de Sagitários? Por causa do movimento orbital que a Terra faz em torno do Sol. Não é o planeta cometa que está fazendo esse movimento circulatório, e sim a Terra. E quando a Terra faz esse movimento, a localização dele muda, mas ele está vindo numa linha reta em direção ao Sol. Valeu pessoal, vocês tenham uma excelente noite, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Então, como os irmãos viram aí, nós estamos na reta final. Tudo indica que vai ser na Páscoa de abril do ano que vem, o arrebatamento da Igreja de Filadélfia. Tudo indica que vai ser ali. O nosso foco agora é o dia 15 de Abib, o dia 15 de Nissan do ano que vem, o dia 7 de abril no nosso calendário do ano que vem. E aí, ocorrendo o arrebatamento com a Igreja de Filadélfia, ela vai ficar 7 anos lá no céu, que é as bordas do Cordeiro. É o casamento da noiva com o noivo. É o casamento
da igreja com Yalcha. E aí vai haver as bordas do cordeiro durante 7 anos. E aí, no final dos 7 anos, nós temos que voltar para trás. A igreja tem que voltar com ele, todos montados em cavalos brancos, todos vestidos de linho finíssimo, todos vão voltar com ele na frente. Yalcha é o general, todos com ele ali para a guerra do Armagedon. Essa guerra do Armagedon é a última guerra, é o final da tribulação. Então, Yalcha vai passar o seu exército à revista lá no céu e todos vão estar preparados para essa batalha. Ele vai dar a ordem. E aí o sol escurecerá, as estrelas não darão a sua claridade, os poderes do céu serão abalados e todos os povos da terra verão Yalcha vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E na paz do eterno.